capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 1. Amém, queridos? Vamos lá. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isto ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá. Com ele estavam uns 600 soldados, entre as quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiadeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Boz e o outro Sene. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micamas, e outro no sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles filisteus. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Versículo 7. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Agora, queridos, vamos para o versículo 13. Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu temor sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Versículo 16 diz: as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e veja quem está faltando. Quando fizera, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Amém? Vamos orar. Pai, nesta noite, nós clamamos pela manifestação viva e fresca da tua presença. O Senhor já está nesse lugar. O Senhor, um altar de adoração foi erguido nesse lugar para te adorar, para te exaltar. Deus, nesta noite, como ofertas movidas, nos colocamos diante desse altar e declarando: venha ao nosso encontro. Venha ao encontro às nossas necessidades. Venha ao encontro às nossas fragilidades, fraquezas, dores. E Pai, encha-nos com o teu poder. Encha-nos com a tua misericórdia, graça. E ao sairmos desse lugar, que possamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente em todo o tempo, que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza em todo o tempo. Pai, te damos graças nesta noite, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, queridos. Esse texto fala acerca de uma estratégia militar incrível. Para mim, essa é uma das estratégias mais incríveis
contra os filisteus. E Jonatas, filho do rei Saul, todo mundo conhece Jonatas, já ouviu várias histórias de Jonatas. Ele estava ali, acampado, mas de repente, ele percebeu que precisava ser feito algo. Ele percebeu que algo estranho estava acontecendo e que ele precisava mudar a situação espiritual daquele povo, do seu povo, da sua nação. E foi então que Jonatas, acompanhado do seu escudeiro, decidiu sozinho atacar aquele acampamento filisteu. Jonatas mais o seu escudeiro foram sozinhos para aquela batalha. E para fazer dessa proeza um pouco mais difícil e interessante, a Bíblia diz que o exército filisteu, ele estava no alto do cume de uma montanha. Você pode imaginar isso? Além de ter que enfrentar uma batalha, antes de enfrentar a batalha, Jonatas e seu escudeiro, eles tinham que subir até o cume daquela montanha. E a Bíblia então diz que Jonatas, ele não desistiu da sua missão. Ele não desistiu daquilo que Deus havia colocado no coração dele. Mesmo tendo que enfrentar uma montanha, mesmo sabendo que humanamente, para algumas pessoas, poderia ser impossível ter que subir uma montanha íngreme, o texto diz, e ainda lá em cima, ter que lutar contra um exército, mas ele não desistiu daquela batalha. E eu não sei você, mas só por isso, já é o motivo de nós adorarmos a Deus, porque nós servimos um Deus que é especialista em transformar coisas impossíveis em coisas possíveis. Você pode dizer amém? E o tema dessa mensagem é: não desista, continue subindo. Você pode dizer isso para o teu irmão? Não desista, continue subindo. Amém, igreja? Eu quero começar nesta noite, porque essa noite tem um relógio despertando aí, gente. Desliga esse despertador. Eu quero começar nessa noite profetizando sobre a sua vida, profetizando sobre essa igreja, que Deus te deu sonhos que humanamente é impossível para você. Se você está recebendo essa palavra, você vai dizendo amém, eu recebo, eu tomo posse, porque isso faz com que haja uma mudança no mundo espiritual. Então eu sei que Deus deu sonhos para vocês, que humanamente é impossível para você, e talvez para o seu contexto. Deus tem promessas para a sua vida, que diante dos homens é uma loucura essas promessas. O seu chamado pode ser impossível de ser vivido diante da sua realidade atual. Porém, você precisa entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Se ele te deu uma promessa, se ele te deu um sonho, nada é impossível para Deus. Você pode dar um aplauso a ele, querido? Queridos, o impossível é apenas uma opinião. Não faz parte do vocabulário de Deus. Nunca se esqueça disso. O impossível é apenas uma opinião. Porque o impossível não está no vocabulário de Deus. Você precisa entender isso. E se você gravar cada parte do que nós vamos compartilhar nesta noite, você vai entender que quando você estiver diante das adversidades, quando você estiver diante de situações difíceis, e talvez você esteja vivendo isso hoje nesse culto, você precisa sair daqui, debaixo de uma energia, de um poder, de uma autoridade, entendendo que você serve um Deus que é especialista em transformar o impossível no possível. A Bíblia fala que Moisés enviou 12 espias e os 12 retornaram, cada um com uma opinião. A terra é muito boa, mana, leite e mel, porém, mas, contudo, tem muitos inimigos.
E nós somos gafanhotos diante dele. Cada um tinha uma opinião. Presta atenção nisso aqui. Pessoas que nunca entraram na terra prometida, pessoas que nunca vivenciaram milagres, essas pessoas não estão aptas para te dar conselhos. Pessoas que nunca viveram sobrenatural, elas não sabem o que é isso. E é por isso que quando você chega e você diz assim, olha, Deus falou isso, algumas até duvidam. Se pudessem, falaria, aí desiste disso que é impossível. Porque pessoas que nunca experimentaram milagres, pessoas que nunca entraram na terra prometida, elas não sabem o que significa. Então elas vão dizer, é impossível isso acontecer. É impossível as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Olha quanto tempo você está orando por isso. Olha quanto tempo você está clamando por isso. Olha quanto tempo você está esperando isso e nada acontece. Por quê? Porque elas nunca experimentaram. E por elas não terem experimentado, elas não sabem que Deus é Deus do impossível. Então eu quero que você entenda isso. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei. O Deus de Israel, o Deus que jamais dorme, o Deus que está presente em todos os momentos com você e comigo, Ele é um Deus que pode sim operar qualquer milagre na sua vida. Amém, queridos? Então, porém, a direção para começarmos essa mensagem é: não desista, continue subindo. Deus é especialista em transformar o impossível no possível. Deus, Ele traz a cura diante daquilo que é incurável. Deus, Ele faz com que aquilo que é impagável se torne fácil de se pagar. Porque Ele é especialista em coisas impossíveis. Havia um general muito famoso, francês, chamado Napoleão Bonaparte. E ele disse para os seus soldados, diante de uma batalha muito complexa, difícil, Napoleão Bonaparte reuniu os seus soldados e disse: no meu dicionário não existe a palavra impossível. Se esse homem pode dizer isso para os seus soldados, imagine eu e você que servimos ao Deus do impossível. Se Napoleão Bonaparte pode dizer isso, imagine eu e você. Queridos, é importante que você mude a chave da sua cabeça, porque às vezes nós estamos tão mergulhados na falta de fé, na incredulidade, que tudo se torna difícil, Nesse período de carnaval, eu e o pastor Silas estávamos andando muito, ministrando, e nós estávamos saindo de uma cidade, em um extremo, para ir para uma outra cidade. E no meio do caminho, quando estávamos saindo de Itaocara, é Itaocara mesmo? A cidade é Itaocara, né? Indo para Marataízes, no meio do caminho, o nosso carro quebrou. Quebrou, queridos. O motor pifou. E justamente, nós paramos numa estrada que não tinha sinal de celular. Que coisa, né, gente? Imagina a situação, parado na estrada, um calor. Gente, essa cidade faz muito calor, gente. Jesus! Quando é que chega o inverno aqui? Porque estava muito quente. E um calor terrível. E sem celular, e a gente procurando celular, procurando sinal. E o pastor Silas falou assim: amor, vamos esperar, porque Deus vai mandar alguém. E eu disse: ó, coisa boa, né? Imagine, gente, eu toda de vestido vermelho, nada atenção, né? Com esse cabelo roxo, no meio da estrada, tentando um sinal, assim, né? E ele falou: eu vou para lá, você vai para lá. Eu falei: ok. E eu gritava: amor, consegui um sinal. Imagina a situação, né? E de repente, me aparece um carro. E o pastor falou: é agora, vamos pedir carona. Gente, a vontade de chorar era grande, mas a de rir foi muito maior. A gente ria muito.
E apareceu um carro, ele disse, e agora, vamos pedir carona. E era uma patrulha, gente. Olha como Deus faz as coisas. E aí nós pedimos sinal, explicamos. O cara disse assim, vamos empurrar o carro. Vamos botar aqui nessa porteira aqui, perto de uma fazenda aqui. E eu vou levar vocês para uma cidade chamada Ernesto Machado. Aí fomos. Quando nós chegamos lá, o policial desceu e falou, esse casal de pastores, o carro quebrou, eles precisam de um sinal aqui para entrar em contato. Gente, de repente, tinha 3 senhorinhas sentadas assim no ponto. De repente, gente, me sai uma mulher do meio do mato, de um lado da estrada, dizendo, vem cá, minha filha, aqui em casa tem Wi-Fi. Eu disse, meu Deus, como que essa mulher apareceu? Mas foi muito de repente, gente. Sabe aquela coisa de repente? Ela saiu, ela brotou do mato, ela saiu. E o pastor Silas falou, não reclama, não fica perguntando de onde ela saiu. Ela saiu. Vai lá. E aí nós pegamos e começamos a ligar para o reboque. Imagina a situação. E nós tínhamos que estar em Marataízes para pregar, gente. E o pastor Silas falou, eu vou ter que esperar o reboque. O que nós vamos fazer? Eu disse, se preocupa não. Gente, sabe aquela coisa que você sabe, lá no fundo, que o diabo estava fazendo de tudo para atrapalhar tudo que Deus havia preparado para esse período? Eu falei, amor, se preocupa não, vou para Recampos, vou pegar um ônibus, nem sei se tem ônibus para Marataízes, vou para Marataízes e amanhã você vai. E foi assim, gente. Peguei um ônibus em Ernesto, vim para a rodoviária, cheguei na rodoviária, fui para o Shopping Estrada. Que horas que tem o ônibus? 4 horas. Eu disse, 4 às 16, vamos lá, eu preciso estar lá às 20, eu acho que dá tempo. De repente, o pastor Silas chega com reboque, o reboque deixou ele lá, ele disse, estou aqui, vamos. E foi uma benção. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, às vezes, você enfrenta situações que é impossível de ser resolvida no momento. Mas Deus, Ele é especialista em transformar o impossível no possível. Você crê nisso, gente? Então você precisa crer. Thomas Edison, criador da lâmpada elétrica, ele perdeu a audição com 12 anos. E ele diz assim, as pessoas que pensam que é impossível não deveriam atrapalhar as que estão fazendo o impossível se tornar realidade. Uau! Entendeu a frase? As pessoas que pensam que tudo é impossível não deveriam atrapalhar aquelas pessoas que estão fazendo o impossível se tornar realidade. Então você precisa entender isso, porque você está rodeado de pessoas e essas pessoas não podem impedir você de viver o sobrenatural de Deus. Você não pode permitir que o impossível faça parte da tua vida. O texto diz então que Jonatas olhou para aquela situação e ele não se conformou. O rei estava sentado, descansando. Os sacerdotes e o exército estavam como se estivessem de férias. Mas havia no coração de Jonatas uma inquietação, porque ele sabia que o povo estava em perigo. Ele sabia que a nação poderia ser invadida. Ele precisava tomar uma solução, fazer algo para obter uma solução. Porém, o espírito de passividade, o espírito de demência estava sobre Saul, sobre os sacerdotes, sobre o exército, mas sobre Jonatas havia uma unção de conquista. E eu quero que nesta noite você abra o teu coração, porque Deus vai liberar sobre vocês uma unção de conquista, de ousadia, porque entendemos que ainda tem muitos dias pela frente para o ano de 2023. E talvez você diga assim, pastora, eu só passaram-se 2 meses e eu já estou tão cansado, já passei por tantas coisas. A resposta que eu quero que você entenda mediante essa pergunta é que o ano começou,
mas as suas conquistas você vai obter. Cada uma delas. A Bíblia diz então que Jonatas estava cansado de ver aquela situação, estava cansado de ver a passividade do rei, a acomodação do exército diante daquela situação, e ele então decide fazer algo. E a postura de Jonatas nesse texto nos aponta para alguns segredos que vão nos fazer conquistar o impossível. E eu quero compartilhar bem rápido com vocês alguns desses segredos. Queridos, primeira coisa, se você deseja romper, crescer, conquistar, você precisa tomar iniciativa. Diga comigo, eu preciso tomar iniciativa. Hoje nós vivemos num contexto em que existe uma praga na nossa nação. As pessoas algumas são preguiçosas, passivas, procrastinadoras, pessoas que têm dificuldade de crescer, de romper, querem esperar tudo do governo, querem esperar tudo da igreja, querem esperar tudo da família, mas Deus está levantando pessoas que vão dizer, não, eu não quero mais viver essa passividade, eu não quero mais viver procrastinando, eu não quero mais viver esperando que alguém faça por mim, eu vou fazer. E foi o que Jonatas fez, ao lado do Senhor, ele teve a iniciativa de dizer, eu vou para a batalha. E é o que nós precisamos entender. Deus tem promessas para você, Deus tem sonhos para a tua vida, Deus te deu um chamado, uma missão, uma visão, e para que você possa alcançá-los, você precisa tomar alguma iniciativa na sua vida, meu irmão. Entenda, você vai falhar muitas vezes, claro, vamos falhar, porém, para que você faça um gol, primeiro você tem que fazer o quê? Entrar no jogo. Para colher, antes de colher, você precisa semear. Antes de receber algo, você precisa pedir. Antes de ganhar algo, você precisa conquistar. Isso tem a ver com iniciativa. Ninguém empurrou Jonatas para a batalha. Ninguém mandou que ele fizesse. O Espírito do Senhor estava com ele. E ele entendeu a situação atual da sua nação. Ele entendeu a situação atual do seu povo. E ele diz, eu vou fazer. Eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não sei como está a sua vida financeira. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está o relacionamento pai, filhos, filhos e pais. Mas uma coisa precisamos entender. Não existe nada na vida que não possa ser melhorado. Se alguma coisa não está bem, você precisa tomar a iniciativa de fazer com que isso se torne melhor. Melhor do que o que você está vivendo hoje. Então, tome a iniciativa. Tome a iniciativa de estudar. Tome a iniciativa pelo seu ministério. Tome iniciativa para você conquistar as suas promessas. Tome a iniciativa para você ver os teus sonhos se realizando. Então, tudo começa com a iniciativa. Pessoas que vivem procrastinando, pessoas que vivem empurrando com a barriga para amanhã, essas pessoas não conquistam. É aquela mulher que chega para o marido e diz assim, amor, tem que consertar aquela pia que está goteirando. Isso não acontece aqui não, né? Isso acontece em outro lugar, né? A pia está goteirando e o marido diz, eu vou consertar amanhã, amor. Eu vou consertar amanhã, amor. Amanhã eu arrumo. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada. E aí a mulher então diz, não, vou chamar alguém para arrumar isso aqui. Tomou iniciativa. Quantas coisas são deixadas guardadas e se torna um volume de situações desastrosas porque não são resolvidas nos momentos que deveriam ser resolvidos. Quantas conversas poderiam ter sido canais
abençoar a sua casa. Mas aí se tornou uma bola de neve. Por quê? Porque não foi resolvido no momento. Então, nesse primeiro passo, você precisa ter iniciativa para ver milagres acontecerem na tua vida. Para que você possa usufruir dos sonhos de Deus, das bênçãos de Deus. E foi o que Jonatas fez. Ele tomou iniciativa. Agora, é muito importante entendermos também que Jonatas, quando ele se depara com aquele lugar, com aquela montanha, o texto diz que naquela montanha havia duas rochas. A primeira chamada Boz e a segunda Sen. Boz significa rocha de espinhos. Jonatas teve que enfrentar essa rocha para chegar ao cume daquela montanha, meu amado. Antes de chegar ao cume, para ganhar a luta, Jonatas teve que enfrentar essas rochas. Cada vez, o texto diz que com as mãos e com os pés, ele subiu ao cume daquela montanha. Agora, todas as vezes que Jonatas, ele subia naquela rocha, chamada Boz, ele furava as suas mãos, ele furava os seus pés. Isso quer dizer que na vida, muitas vezes, vamos ter que lidar com os sacrifícios. Talvez é o que você está vivendo hoje, uma grande dor. Você está enfrentando uma dor pessoal, porque você não vai abrir mão das promessas de Deus. Assim como Jonatas, ele teve que suportar a dor, ele teve que lidar com a dor para chegar ao cume daquela montanha. E você aqui hoje, me ouvindo, aí pensando, quais são as dores, quais são as dificuldades, quais são as adversidades que só você e Deus sabem. Sabe aquelas situações em que muitas vezes só você, dentro do teu quarto, ali orando, chorando, sabe? Jonatas viveu isso. Ele sentiu dor para chegar aonde ele queria chegar. Mas ele estava disposto a sacrificar, subindo aquela montanha, ferindo as suas mãos e seus pés, porque ele tinha um objetivo. Queridos, uma pessoa que não tem objetivo na vida, uma pessoa que não tem sonho, uma pessoa que abriu mão das promessas, uma pessoa que desistiu de algo que foi dado por Deus, essa pessoa, ela se torna uma pessoa infeliz. Talvez você diga assim, eu vou desistir de orar pelo meu filho, eu vou desistir de orar pela minha família, eu vou desistir de orar pela minha nação, eu vou desistir de orar, porque está dando muito trabalho. Quando você perde o teu foco, perde a tua visão, perde a tua motivação, você se torna uma pessoa vazia. E Jonatas entendeu isso. Ele sabia que seria difícil a caminhada, ele sabia que haveria tempestades, ele sabia das provações, ele sabia de tudo que ele iria passar para cumprir o chamado dele naquele momento. Mas ele não abriu mão. E talvez você esteja passando por lutas, por tempestades, por provações, por desertos. E a minha palavra nesta noite para você é: não desista, continue subindo, porque Deus vai te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, igreja? O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Filipenses capítulo 1, 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus, Ele não para pela metade. Ele não para pela metade de nada. Ele termina tudo que Ele começa. Imagine só, Deus salvou você, para você salvar toda a sua família. Ele não salvou
Deus vai completar a obra na tua vida. E quando menos você imaginar, você vai estar fazendo coisas que você jamais pensou que seria capaz de fazer. Porque é assim que Deus faz. Ele começa, mas Ele completa toda a obra. E foi assim que Deus fez com Jonatas. Sabe, Jonatas, ele me inspira. Porque apesar da dor, porque apesar do sacrifício, da rocha espinhosa, ele continuou seguindo em frente. E não parou. Não parou. Não parou. E você não tem direito de parar. Por mais que esteja difícil demais. Por mais que seja cansativo demais. Por mais que seja doloroso. Você não pode desistir. Porque Deus está ali com você. Em todos os momentos. Ele está ali, ao teu lado. Ele está ali, ao teu lado. Então não desista. A segunda rocha que Jonatas teve que enfrentar foi a rocha que se chama Sen. E ela, na sua tradução, significa rocha escorregadia. Todas as vezes que Jonatas, agora, subindo esse lado da montanha, ele tinha que ter muito cuidado. Porque se ele desse um passo em falso, ele poderia escorregar e morrer. A primeira rocha aponta para o sacrifício. Aponta para as lutas que nós vamos passar até chegarmos ao cume da montanha. Até realizarmos o sonho. Até conquistarmos o que Deus deseja que conquistemos. E a segunda rocha fala sobre os riscos que teremos que correr. Cada passo que Jonatas dava agora naquela rocha era um risco. Um risco de vida. Meu amado, na vida, todos nós corremos riscos. Escolher uma carreira é arriscado. Aceitar um chamado de Deus é arriscado. Começar uma liderança é arriscado. Começar um relacionamento, um casamento, é arriscado. Tudo é arriscado. Porém, nós precisamos compreender que nesses desafios, nós somos tratados e somos tratados por Deus para nos tornarmos peritos em coisas arriscadas. É muito interessante que um perito, ele especificamente, ele conhece cada área do seu local de atuação. Se ele é um perito criminal, ele conhece todos os detalhes. E existem muitos peritos em várias áreas. Porém, aqui, nós estamos falando de algo espiritual. O Senhor Jesus vai capacitar a sua igreja para que a sua igreja seja perita em detectar assuntos espirituais. Deus vai nos dar capacidade para entendermos o sobrenatural. Quando eu compartilhei com vocês o que tinha acontecido na minha viagem, ali, rapidamente, nós percebemos que estávamos enfrentando uma guerra espiritual, porque Deus tinha algo tremendo para fazer e fez. Deus vai dar à igreja sensibilidade no espírito, para que a igreja compreenda as ações espirituais do reino das trevas, e você vai se tornar perito para destronar todo principado, toda potestade, e Deus vai te usar poderosamente nesse tempo, amém, igreja? Queridos, a igreja do Senhor precisa passar por esse nível de amadurecimento.
Sabe, eu encontro tantos crentes com potencial incrível, mas que estão lá no pé da montanha, ou pararam no meio da caminhada. Eu não aguento, eu não consigo. Tudo é motivo de desistir. Eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo. Isso está difícil demais. Essa luta, eu sei. Eu compreendo que tem lutas que são desesperadoras. Mas nessa noite eu quero que você receba no teu espírito. Se você tiver que desistir de algo, desista da vontade de desistir. Mas não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque lá na frente você vai entender que o que Deus tem para você é algo tão tremendo que não se compara com o início da sua jornada até o cume da montanha. Quantos aqui vão caminhar até o cume da montanha? Diga amém. Uma igreja viva Deus está levantando nesse lugar. Sabe, você não nasceu para ficar ancorado. Você não nasceu para ficar paralisado. Os barcos, eles estão seguros nos portos, ancorados nos portos. Mas os barcos foram criados para ir para o mar. Você não pode se sentir confortável na vida espiritual que você está hoje. Deus te chamou para coisas ousadas, igreja. Deus te chamou para coisas grandes e ousadas. Não se contente com o pé da montanha. Você precisa subir. Você precisa subir. Por mais que seja difícil, vai ter espinhos, vão ter espinhos. Você vai escorregar, você vai se cansar, você vai se machucar. Mas lá em cima você vai entender o que Deus tem para você. Eu fico imaginando o Jonathan subindo, só ele e o escudeiro, aquela montanha. Faça um filme aí na sua cabeça. Você pode imaginar? Ele subindo aquela montanha íngreme. E o exército lá nem sabia o que estava acontecendo. E eu fico imaginando o Jonathan, ele nem pensou na batalha. Primeiro ele estava pensando como subir. Mas quando ele chegou lá, ele conseguiu derrotar aquele exército. E a glória de Deus foi tão grande, que houve um rebuliço naquele exército. E aqueles soldados começaram a se matar ali, entre eles. Porque onde Deus está, a vitória. E Deus está na sua vida, Deus está na tua casa, Deus está no seu chamado, Deus está aí com você. E Ele vai te dar vitória. Queridos, é tempo de ir mais além. É tempo de descobrir o nosso potencial. É tempo de entender qual é a nossa missão. Quando você se atreve a ter coragem de fazer o que ninguém quer fazer, Deus vai te dar o que todos querem. Preste atenção nessa frase. Quando você se atreve a ter coragem para fazer o que ninguém quer fazer, Deus vai te dar o que muitos querem, mas não podem receber, porque não tiveram a coragem que você tem. Qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Quero chamar o ministério de adoração. Qual a batalha que você está vivendo hoje? Pastor, a minha batalha é familiar. A minha batalha é a minha alma que não está resolvida. Pastora, a minha batalha é que eu tenho inveja. Meu irmão, crente pode ter inveja? Não, mas às vezes tem. E é aí que ele precisa conectar e entender que ele precisa de restauração emocional. Sabe, muitas vezes nós temos vergonha de falar para Deus aquilo que Ele sabe que nós temos. Deus, eu tenho inveja. Eu queria cantar igual a... Cadê ela? A Lu? Eu queria cantar igual a Lu, meu irmão.
Você não precisa ser igual a Lu. Deus tem um chamado para você. E você vai cantar e vai ministrar, se esse for seu chamado, de acordo com a sua capacidade. Ah, eu quero dançar igual a Angélica. Não. Angélica tem o jeito dela, mas você tem o seu. E Deus vai te capacitar para você ir além, de acordo com como você tem que ir. Mas muitas vezes nós desistimos de algo, porque ao olharmos para nós, nos sentimos incapazes de enfrentar isso. E sabe o que significa isso? As minhas próprias debilidades. Isso se chama autogoverno. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, eu começo a receber dele força, poder, autoridade. Eu começo a me livrar do medo. Eu começo a me livrar da insegurança. Eu começo a me libertar dos traumas. Eu começo a me libertar de tudo aquilo que me paralisa. E aí eu começo a subir a montanha. Mas o que nos impede de subir a montanha? É porque muitas vezes estamos olhando para aquilo que está ao nosso redor. Olhando que às vezes não somos capazes, que temos dificuldades, que alguém, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão pensar. Mas o Senhor está levantando uma igreja, e eu profetizo sobre essa igreja, que em 2023, muitos líderes serão levantados nesse lugar. Eu profetizo que líderes de células vão ser levantados nesse lugar. Muitos evangelistas, missionários, pastores, pastoras serão levantados nesse lugar. Muitos profetas serão levantados nesse lugar. Muitos receberão visões, palavras proféticas. Muitos serão energizados pelo poder do sobrenatural. Porque Deus quer nos levar ao alto, o cume da montanha. E não há tempo de você ficar perdendo, olhando para a direita ou para a esquerda. Você tem que olhar para cima, meu amado. A Bíblia diz que do lado havia uma rocha espinhosa. E do outro lado havia uma rocha escorregadia. Não tem para onde fugir. Não tinha como fugir. Jonatas tinha que subir ao cume da montanha. Então ele não podia olhar para a direita nem para a esquerda. Ele tinha que olhar para o alto. E eu quero convidar você a olhar para o alto. Sabe por quê? Porque Faraó tentou matar Moisés, mas Moisés venceu. As muralhas não deteram Josué. Golias não derrotou Davi. Acabe não conseguiu matar Elias, queridos. Os leões não comeram Daniel. Você pode entender isso? A tumba, a morte, o inferno não conseguiram impedir a glória de Jesus. As perseguições, as difamações, as calúnias, o medo não pararam a igreja primitiva. E eu quero profetizar dessa forma. Ou você vai ficar parado olhando para a montanha, os inimigos, olhando para a direita e esquerda, olhando ao teu redor as dificuldades, ou você vai olhar para cima. Eita glória! Ou você vai olhar para cima e vai dizer: eu vou subir ao alto dessa montanha e eu vou derrotar todos os meus inimigos, cada um deles, porque essa é a promessa de Deus para a minha vida. Qual será a sua escolha hoje? Qual é a tua escolha hoje? Qual é a tua escolha hoje? Nós estamos nos preparando para entrarmos no terceiro mês do ano de 2023.
E alguns dizem, isso é uma maldição que nós precisamos quebrar na nossa nação, que tudo começa depois do carnaval. Mas não, começou há milhares e milhares de anos atrás. Quando Deus olhou para você e Ele escreveu que em 2023 você vai fazer a sua história. Você vai escrever a sua história. Eu fico imaginando, Deus, imagine comigo, Deus, lá no céu. Os anjos todos preparados. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que existem anjos designados para cada situação. Há anjos para adoração, há anjos de guerra, há anjos ministradores. E eu fico imaginando os anjos de guerra preparados, dizendo assim: Pai, deixa a gente ir agora. Jonathan está subindo, está quase chegando. E Deus falou: calma, espera aí. Deixa ele subir mais um pouquinho. Eu imagino os anjos dizendo: Pai, deixa a gente descer. Estamos animados para essa batalha. E Deus dizendo: calma, deixa ele subir mais um pouco. E eu fico imaginando que quando Jonathan subiu aquela rocha espinhosa e ele olhou para suas mãos, estavam sangrando. Ele olhou para os pés, estavam sangrando. Deus diz: uau! Ele entendeu a missão. Ele entendeu o chamado. Vamos lá. A batalha não é sua, é do Senhor Jesus. Essa guerra que você está enfrentando não é sua, é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. E quando você então começa a clamar, queridos, Deus vem e Ele começa a operar algo tremendo. Em uma das igrejas que nós fomos ministrar nesse período de carnaval, aconteceu algo tremendo. Nós estávamos ministrando adoração e de repente me sai assim do meio do pessoal uma menina. E ela disse para o pastor: posso tocar bateria? E o pastor disse, e o baterista cedeu o lugar para ela e ela veio. E eu olhei assim e falei: eita, o baterista está tão bem. E agora, né? Vamos ter que nos adaptar aqui, né? Meu irmão, quando a menina começou a tocar, eu parei. Eu disse: uau! O pastor Silas olhou e disse assim: gente, você não tem ideia da glória de Deus que estava fluindo daquela garota. A menina foi tomada por uma unção de guerra na hora da batalha espiritual. Foi uma coisa de louco, que eu fiquei assustado. E quando terminou a ministração, o pastor disse assim para mim: ela não ia vir no retiro. E eu disse: ela não é da minha igreja. O pastor dela pediu para que ela estivesse aqui com as primas. Eu disse: há uma semana atrás ela tentou se matar. Eu disse: o quê? Há uma semana atrás ela tentou se matar. E quando terminou, eu cheguei perto dela, ela estava tremendo, gente, porque a glória de Deus foi tremenda. E eu disse para ela: garota, que isso? E ela disse: pastora, eu estava com tanto medo de sair da cadeira. Eu estava com tanto medo, mas eu ouvi uma voz dizendo: vai agora. E eu comecei a falar: isso é coisa da minha cabeça, é coisa de doido. Eu devo estar endemoniada. E aquela voz dizia: vai agora, você precisa ir agora. E realmente foi de repente que no meio da adoração tudo teve que parar para a menina entrar, para tocar. E eu disse: e agora, como é que você está sentindo? Ela disse: agora eu sei quem eu sou para Jesus. Agora eu sei como eu sou conhecida. Porque foi o tema da ministração. E nós ali choramos. Irmãos, ouça bem. Eu sei que para vocês, alguns de vocês, aquilo que você está sentindo pode ser impossível.
de Deus transformar impossível. Mas não é. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, se você clamar até o fim. E quando você chegar lá, você vai dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, pela minha casa, pela minha igreja, pela minha nação, e por isso estou alegre. Você pode ficar de pé e dar um aplauso ao Senhor e vamos adorá-lo. Eu quero que você clame com todo o teu coração, com todo o teu ser. Eu quero que você adore com a tua alma, com o teu espírito. Ele vai mostrar através de você. Adoração da terra com a adoração dos céus. Comece a clamar por isso. Senhor, venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. De sede por ti, Fome e sede de ti, Pai. Clamar e suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Eu quero convidar todos que atuam no ministério de adoração. Bem rápido, todos que cantam, tocam. Bem rápido, gente. Os que ministram dança. Velozes e furiosos, gente. Tem que ser rápido. Pode subir no altar.
Pode subir, gente. Deus está alinhando a adoração na terra. Deus está alinhando a adoração na terra. Adoração que flui do interior. Estamos sendo visitados novamente pelo Espírito. Todo mundo viu o que estava acontecendo nos Estados Unidos mês passado. Um grupo de adolescentes começaram a cantar e adorar. E o culto, que deveria ser de 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, e as pessoas começaram a vir de norte a sul, de leste a oeste do mundo, para ver a visitação do Espírito. A palavra do Senhor para esta geração. E alguns profetas estão declarando que estamos vivendo a última geração. A geração que vai receber a profunda visitação do Espírito. Deus está levantando os avivalistas. Aqueles que vão ferir as suas mãos e os seus pés, mas não vão deixar de subir a montanha. E não é por status, queridos. Não é para querer aparecer, mas é aqueles que com uma mão está a palavra e com outra está a espada, dizendo: nenhum poder das trevas vai prevalecer. Deixa eu dizer algo para vocês que fazem parte da adoração. Não copie ninguém. Você é único, única. Deus vai, nesse tempo, ativar aquilo que está dentro de você, em uma conexão do céu com a terra. Eu quero cantar igual ao cantor famoso. Já passou esse tempo. Eu quero ministrar igual. Já passou esse tempo. Esse é o tempo de você. Esse é o tempo de você fluir na sua adoração. Esse é o tempo de quando vocês começarem a cantar e adorar e a dançar, os milagres começam a fluir no meio da igreja. É o avivamento. É o avivamento. Sabe, queridos, eu não vejo a hora de quando a igreja começar a adorar, pessoas passarem na rua e caírem e serem carregadas aqui para dentro, dizendo: o que aconteceu? Eu passei e de repente algo aconteceu. Você foi liberto e agora receba o Espírito. Deus está levantando esta geração. E pastor Robson, essa igreja, ela tem um fluir, ela tem um viés na adoração muito forte. Mas Deus quer ungir vocês, para que vocês sejam extravagantes na adoração, para que vocês não tenham medo de adorar, medo de tocar, que vocês sejam ousados. Vocês não vão cantar o que está na parada de sucesso, vocês vão cantar a adoração do céu. Adoração do céu. Adoração do céu. Deus quer levantar adolescentes, homens, mulheres, que vão fluir nisso. E a igreja, numa conexão com o altar, vai fluir. Vai fluir, vai fluir. Vai fluir. Alguns anos atrás, Deus me levou ao retiro de carnaval. E a Lu, eu nem sabia que ela cantava. Ela estava ministrando, eu nem sei.
E Deus me deu uma palavra profética para ela naquele dia. E quando você estava adorando hoje, fluindo, a ousadia ainda não foi liberada 100%. Existem leoas nesse altar. Existem leoas que adoram nesse altar, mas que estão reprimidas por causa do medo e da vergonha. Estão reprimidas por causa do medo e da vergonha. Deus quer dar uma adoração profética para vocês. Deus quer liberar algo profético para vocês. Mas tem que se rasgar. Tem que ser ousado. Tem que ser ousado. E isso não é só para eles, é para vocês. Intercessores, orar com ousadia. Que venha o céu à terra. Que seja feito aqui como é feito no céu. Tocar com ousadia. Cantar com ousadia, dançar, pregar. E esse altar vai estar inundado pela glória de Deus, que vai fluir, que vai fluir, que vai fluir. E não vai ficar reprimido aqui, vai fluir para as ruas, para as ruas, para as ruas. Eu acredito que num tempo muito rápido as pessoas virão a esse lugar, pastor Robson, porque elas ouvirão falar de uma chama que está começando a brotar nesse meio. Uma adoração extravagante, uma adoração harmoniosa e extravagante, uma adoração encharcada pela unção, pela vida, pela transformação. Vocês não vão chegar nesse culto e vão ficar paralisados, mas vocês serão ousados na adoração. Deus vai dar para vocês, meninas da dança, visão espiritual, para que vocês possam curar em meio à adoração. Em meio à adoração. Oh, você pode erguer a tua mão bem alto e começar a declarar: até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Comece a clamar até que Ele venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Pai, eu declaro que todo medo, toda passividade, toda preguiça, toda timidez caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor está levantando um povo ousado, uma igreja ousada, uma igreja que não vai ter medo de avançar, uma igreja que se renova a cada manhã, uma unção fresca.
está sobre nós. Pai, eu profetizo homens e mulheres que irão correr como a corça, que irão voar como as águias. Pai, eu declaro a sabedoria de Salomão. Eu declaro a unção de guerra de Débora. Eu declaro a unção estratégica de Esther sobre essa igreja. Eu declaro o coração de adorador de Davi sobre esse povo, Deus. Uma igreja que não tem medo de se posicionar. Essa é a igreja que está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Você pode dar um aplauso ao Rei dos Reis. E nós vamos terminar agora com uma adoração com muita extravagância, porque o pastor chegou dizendo: pastor, acabou, né? Acabou, né? Tá brincando. Nós vamos cantar videira. Videira, videira. Cadê o baterista? Videira. Né? Vamos lá, hein? Isso aí, baterista, nesse ritmo. Eu quero uma adoração extravagante, hein? Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba fortaleza. Destrói muralhas e derruba fortaleza. Tu és o Deus Você pode declarar cura isso? todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, santifica e justifica. Oh. Tu és tremendo, maravilhoso, Erga as mãos assim, ó. conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, e me sacia. Vamos lá, igreja, assim, ó. Aleluia, Eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Comigo, assim, ó. Vamos lá, hein? Nilson Coral, hein? Nós vamos declarar. Videira, 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 vida. Vamos lá, igreja. Videira, 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 vida. Tá bonito, hein? Nós pode melhorar. Vamos lá. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso, conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz. Você é feliz, povo Em te lindo. amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, Pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Agora nós vamos começar lá embaixo, hein? E vamos erguer bem altas essas mãos, hein? Videira, 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 vida. 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 Aleluia! Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão, amém? Amém. Pode sentar rapidamente aqui.
Quero assim falar rapidamente para liberar os irmãos para casa. Chamar aqui